As vastas planícies da Turquia agora são impiedosamente devastadas por javalis ferozes. Eles destroem colheitas, colocam os agricultores em apuros e espalham o temor de doenças. Diante desse perigo, caçadores corajosos de vários lugares se unem, trazendo consigo a determinação de restaurar o equilíbrio entre o ser humano e a natureza selvagem. Será que eles terão a coragem suficiente para vencer? Acompanhe a caçada sufocante logo a seguir, onde cada disparo ecoa como uma declaração de guerra em defesa da vida. A emboscada nos campos da Turquia está, pouco a pouco, detendo a destruição causada pelas feras. A equipe de Thomas cercou toda a plantação, decidida a não deixar nenhum animal escapar. Enquanto observava atentamente cada movimento no campo, um javali disparou como uma flecha para fora do mato. Thomas imediatamente apertou o gatilho. Tiros sucessivos ecoaram, abatendo a fera no mesmo instante. Um golpe preciso, marcando o início da caçada eletrizante de hoje. À beira de um campo recém-colhido, um atirador já estava em posição de bloqueio. De longe, uma sombra atravessou rapidamente, entrando direto em sua mira. De repente, a fera avançou contra ele. Sem hesitar, o caçador disparou, neutralizando a ameaça no exato momento antes de ser atacado. Com vasta experiência, ele lidou com a situação com calma e precisão em cada respiração. Seguindo os rastros na beira do campo, outro caçador avistou a silhueta de um javali. Rapidamente, ele engatilhou a arma, ajustou a mira e puxou o gatilho. Os disparos ecoaram, derrubando a fera antes que desaparecesse entre os arbustos. Mais uma ameaça foi eliminada, e o campo voltou a respirar alívio, livre das garras do monstro. Ao mesmo tempo, a equipe de Nick enfrentava o frio cortante para alcançar o refúgio dos javalis. Chegaram cedo, seguindo os rastros deixados sobre a espessa camada de neve. Logo, uma batalha se iniciou entre o caçador e a fera. O som firme do disparo ecoou, interrompendo a corrida do animal sobre o manto branco. Mais uma ameaça foi contida, mais uma vitória gravada na terra gelada. No lado leste da montanha coberta de neve, 2 javalis se escondiam entre arbustos secos, mas não escaparam da mira de Nick. Ele escolheu a posição e o ângulo ideais, e o disparo foi imediato. Um caiu no mesmo instante, o outro conseguiu fugir antes que a próxima bala fosse disparada. Sem deixar que a presa escapasse facilmente, Nick informou os companheiros sobre o local onde o animal desapareceu, preparando-se para a perseguição seguinte.
Com a informação em mãos, um atirador avançou até o ponto indicado. Através da luneta, a figura familiar surgiu do outro lado da encosta. Esperou o momento certo. Então, o disparo ecoou. A fera tombou com um único tiro, encerrando de vez a sua fuga. A caçada de hoje conseguiu conter, por tempo, a destruição das feras, protegendo os agricultores da ameaça constante e devolvendo a paz original a essas terras. A jornada de hoje chega ao fim, mas confrontos ainda mais intensos aguardam no futuro. Se você gosta de perseguições eletrizantes como esta, não hesite em deixar seu comentário, compartilhar suas impressões e clicar em seguir para não perder a próxima aventura. Se você está em busca de uma verdadeira caçada de javalis de alto nível, acredite em mim, não há lugar melhor do que a Turquia. Este país não oferece apenas cadeias de montanhas imponentes, vales profundos e campos que se estendem até onde os olhos alcançam, é também um verdadeiro paraíso dos javalis selvagens. Eles estão por toda parte, reunidos em enormes manadas. Imagine só, dezenas de javalis invadindo um campo de cultivo, destruindo tudo em questão de segundos. O que sobraria para colher se você não os deter? Mas isso é assunto para depois. Por agora, venha comigo e vamos começar essa jornada de caça aos javalis. Era uma manhã enevoada após uma noite de chuva, mas nossa determinação em eliminar os javalis não havia diminuído nem um pouco. Apesar da visibilidade reduzida, os cães de caça trabalharam com precisão, localizando um javali na encosta da montanha. Quando ele começou a fugir, eu o segui de perto e escolhi o ponto ideal para a emboscada. Assim que ele passou pela trilha abaixo, 2 tiros estrondosos ecoaram. Perfeito! Tudo ficou em silêncio. O javali caiu imediatamente contra um fim limpo e certeiro, mais do que merecido para um destruidor tão implacável. Com o nevoeiro se dissipando, subimos aos picos majestosos das montanhas em busca de manadas maiores de javalis. Mesmo tendo avistado apenas um, mantivemos o foco total em abatê-lo. A velha tática foi aplicada. Posicionei-me sobre um penhasco, com o rifle apontado para baixo, aguardando o momento certo. No instante em que o javali passou correndo, apertei o gatilho sem hesitar. O estampido seco do disparo anunciou a vitória. Instantes depois, o javali caiu entre a vegetação densa. O inverno começava a descer das montanhas. Já podíamos ver a neve cobrindo os picos à distância. Em uma encosta bastante densa, nossa matilha de cães de caça farejou e encontrou mais um javali. Este não era muito grande, mas seus passos eram rápidos e ágeis. Ao chegarmos a uma parte silenciosa da floresta, para nossa surpresa, não era apenas uma manada inteira de javalis corria em fuga. Ainda assim, recuperamos a calma rapidamente e começamos a disparar uma série de tiros.
Alguns javalis foram abatidos no local, enquanto outros fugiram em pânico. Naquela tarde, continuamos seguindo a manada de javalis enquanto desciam pela encosta da montanha. Apesar do terreno difícil e do clima severo, todo o cansaço desapareceu ao vermos a enorme manada, mais de 30 javalis, invadindo o vale. De nossas posições de emboscada, levantamos os rifles e disparamos todos ao mesmo tempo. Não conseguimos abater toda a manada, mas os danos causados foram suficientes para fazê-los pensar duas vezes antes de voltarem. Atravessando os altos picos das montanhas, seguimos a manada de javalis até uma garganta estreita. Entre a vegetação densa, os javalis tentavam fugir, mas não conseguiram escapar dos caçadores. Tiros ecoavam sem parar, misturados aos gritos dos javalis atingidos. Ao chegarmos a uma parte silenciosa da floresta, para nossa surpresa, não era apenas uma manada inteira de javalis corria em fuga. Ainda assim, recuperamos a calma rapidamente e começamos a disparar uma série de tiros. Alguns javalis foram abatidos no local, enquanto outros fugiram em pânico. Naquela tarde, continuamos seguindo a manada de javalis enquanto desciam pela encosta da montanha. Apesar do terreno difícil e do clima severo, todo o cansaço desapareceu ao vermos a enorme manada, mais de 30 javalis, invadindo o vale. De nossas posições de emboscada, levantamos os rifles e disparamos todos ao mesmo tempo. Não conseguimos abater toda a manada, mas os danos causados foram suficientes para fazê-los pensar duas vezes antes de voltarem. Atravessando os altos picos das montanhas, seguimos a manada de javalis até uma garganta estreita. Entre a vegetação densa, os javalis tentavam fugir, mas não conseguiram escapar dos caçadores. Tiros ecoavam sem parar, misturados aos gritos dos javalis atingidos pelas balas. Após muito esforço, conseguimos eliminar muitos outros alvos. Os latidos dos cães ainda ecoavam pelas montanhas. Sabíamos que ainda não era hora de descansar. Os javalis podiam aparecer a qualquer momento, então mantive minha arma sempre pronta para disparar. E como previmos, um javali surgiu correndo pela encosta, mas com apenas 2 tiros, suas chances de fuga desapareceram. Os agricultores daqui também não ficam. Eles odeiam essas criaturas destrutivas. Basta olhar para uma plantação de milho arrasada antes da colheita para entender por que querem acabar com esses invasores imediatamente.